Aleluia, Senhor, a nossa confiança está em Ti. Nós não vamos retroceder jamais. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Oh, oh, oh. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, vou avançando. Oh, oh, oh. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Oh, oh, oh. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando, vou avançando no Senhor. Oh, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando
parar, nada vai me parar. Vou avançando. Podemos declarar isso com confiança em nosso coração. Por causa da palavra do Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que ficam firmados na palavra do Senhor. Aleluia! Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, inabaláveis. A nossa rocha forte é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando em Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, nada vai nos parar. É de fé em fé que vamos caminhando, nós vamos avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aleluia, boa noite, queridos, graça e paz a todos vocês. Pastor Júnior, Pastor Kelvin, se acomodando aqui. Aleluia, estamos muito alegres de estarmos reunidos aqui, né? Mesmo de forma online, mas estamos aí chegando na sua casa com uma palavra de fé poderosa. Tá aqui o esquadrão da fé, né? É só caco de diabo que vai voar para tudo quanto é lado nessa noite, porque o evangelho, ele é o poder de Deus, né? Então, quando nós estamos ministrando aqui o evangelho, que é o poder de Deus, é certo que as obras do diabo estão sendo desfeitas. Aleluia! A palavra fala lá que o meu povo perece porque falta o conhecimento. Então, esses dias que você está acompanhando esse culto aqui, você está recebendo conhecimento. Conhecimento do quê? Da vontade do seu Pai para a sua vida. Aleluia! E quando a gente conhece a vontade do nosso Pai para a nossa vida, nada, absolutamente nada, pode nos tirar desse caminho. Aleluia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecida a verdade, agora você é livre. Amém? Então vamos dar alguns avisos aqui para você ficar bem informado. Aleluia. Então agora nós temos o momento dos nossos dízimos e ofertas. Então, você pode estar fazendo a sua contribuição de forma online, aí, depositando na conta, né? Fazendo uma transferência, um depósito, ou a maneira que você achar melhor. E você também pode estar passando aqui na igreja e colocando a sua oferta no gasofilácio ali, das 7 às 8, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos expediente. Assim também como temos oração matinal todos os dias de segunda a sexta, das 7 às 8. Amém? Então, queridos, esse momento de dízimos e oferta, eu entendo o seguinte, que no tempo da crise, que é o momento de nós colocarmos a semente na terra, né? Porque quando a gente coloca a semente na terra, ela vai produzir um resultado. Olha só, se você tiver um grão de trigo na sua mão, você pode fazer um pão, um bolo desse grão de trigo? Não. Mas se você planta esse grão de trigo, a palavra fala que ele vai crescer, ele vai brotar, vai produzir, o grão vai ficar cheio na espiga. E a partir dessa espiga, aí você consegue ter um pão, mas primeiro você teve que fazer o seu plantio. Então, é uma oportunidade agora que você tem de estar trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Nós também temos um aviso aqui a respeito do Rema. A secretaria do Rema está aí em pleno vapor, funcionando.
Tem um telefone aí que você pode estar ligando, acionando pelo WhatsApp e tudo mais, para ver seus assuntos acadêmicos, financeiros, fazer sua matrícula. Aleluia, é um tempo poderoso onde nós temos mesmo que nos firmar com a palavra. Amém? Então pode contactar esse telefone aí e tudo que você precisa saber a respeito do Rema, você vai ter a informação lá. E também quero falar a respeito do Centro de Cura, que todos os dias, de segunda a sexta-feira, você pode acessar lá a página do Centro de Cura no Facebook, que é Centro de Cura Rema, e você pode estar ouvindo uma palavra a respeito de cura lá, das 10 às 10h30, horário de Brasília, e aqui para o nosso estado, das 9 às 9h30. E já temos tido muitos testemunhos de pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas, através, queridos, de meia hora ouvindo a palavra. Aleluia, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz, e ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Então acesse lá, compartilhe essa página do Facebook com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, porque isso aqui, queridos, não tem nada a ver com a minha religião ou a sua religião. Isso é salvar vidas, é trazer boas notícias para quem está precisando. Amém? O apóstolo Paulo fala lá, olha, para mim não importa quem está pregando, contanto que o nome do Senhor seja anunciado, para mim está tudo bem. E essa é a visão que nós temos. Se Cristo está sendo exaltado, glorificado, pregado o nome do Senhor Jesus, não importa quem vai receber os créditos, o que importa é que o plano e o propósito de Deus seja cumprido, que é trazer vida e salvação para as pessoas. Amém? Aleluia! Terminamos os avisos? Glória! Então, nós estamos nessa jornada de fé aí, né, nessa maratona, né, falando sobre fé, e a Bíblia me mostra que é um assunto de maior importância, porque sem a fé, nós não podemos caminhar para nenhum lado, né? A palavra ainda ela é mais enfática em falar que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Então, por que nós estamos fazendo esse estudo sobre fé? Porque nós podemos ver lá em Hebreus 10:38, que a fé, ela é um estilo de vida. Olha só, vou ler para você. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E aí a gente pode puxar lá Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, que vão falar a mesma coisa. Então, quando a Bíblia mostra para mim 4 vezes, explicitamente, sem falar aquelas vezes que tá subjetivo no texto. 4 vezes, a Bíblia fala 4 vezes que o justo, ele vai viver pela fé. Então, queridos, é um estilo de vida. Não é algo que eu decido querer ou não. Se eu quero agradar a Deus, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que ele está nos mostrando através da palavra? Que é o nosso estilo de vida. Se nós queremos ter uma vida de paz, se nós queremos ter uma vida de alegria, de prosperidade e agradando ao nosso Pai, nós temos que acatar esse estilo de vida, que é o estilo de vida pela fé. E lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 1, só estou fazendo a introdução, amém? Ele diz o seguinte, que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, e no 4, se a gente voltar para o 4, ele fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória? A nossa fé. Então, a fé, queridos, é um assunto de suma importância para mim e para você, que somos cristãos, que nós fizemos Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, Ele é o nosso estilo de vida.
Amém? Então quero passar para os pastores aqui fazer as suas considerações e lembrando que hoje nós vamos ter, hoje e quinta-feira, nós vamos ter a palavra de fé, a palavra como semente. Então nós entendemos que a palavra ela é uma semente e nós vamos andar dentro desses trechos de fé. Aleluia. Boa noite, graça e paz, amém, queridos? Bom estar aqui com vocês, podendo estar compartilhando da palavra. Como o pastor Charles disse, né, vai ser um tempo maravilhoso, poderoso, e é um ambiente ao qual nós vivemos que agrada o nosso Pai, né? A coisa que mais, quando nós nascemos de novo, é poder agradar a Ele, né? Isso aí deve ser realmente, estar em primazia no seu coração, porque à medida que você agrada a Ele, amados, nós entendemos pela palavra que nós não teremos danos, né? Nós não vamos ser sabotados, na verdade. Por quê? Porque a palavra ela vai nos dar respaldo, né? À medida que nós andamos sobre ela, as nossas vidas realmente elas sendo transformadas. Amém, queridos? E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Aleluia. Olha só, amados, a palavra diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aleluia, que coisa poderosa. Olha só, irmãos, olha o que o apóstolo Pedro está falando para nós, que nós fomos resgatados, amados. Não foi por algo corruptível, mas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, e aí ele continua dizendo assim, né, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ei, amado, se sinta amado. A palavra está falando aqui foi por causa de mim e por causa de você, porque Ele nos amou. Aleluia. Então, muitas vezes nós ficamos pensando, rapaz, qual o valor que eu tenho? Né? Porque, amados, nós tentamos entender, né, tentamos estudar Deus. Rapaz, eu não sou digno. Ei, amados, Ele te amou. Né? E nós precisamos receber isso como amado pela fé. E aí a palavra continua aqui, queridos, ele diz assim, ó, no versículo 21, visto que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Versículo 23, porque fostes regenerado não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Aleluia! Olha só, queridos, nós recebemos, amados, nós entendemos que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, à medida que um dia alguém veio e nos anunciou Jesus, ou seja, a palavra, ou seja, a semente, amados, a semente da palavra, queridos, ao qual um dia nós ouvimos, ela teve uma mudança em nossas vidas. Sabe, queridos, o nosso comportamento, né, e às vezes nós estamos focados em muitas coisas, mas nós esquecemos, amados, que como nós éramos antigamente, e quando nós focamos no que a palavra está falando para nós, que é através de algo incorruptível, algo que não tem como não funcionar, algo que não é comprado, algo que não é imposto, mas algo que é recebido e algo que foi doado. É essa semente, amado, que vamos estar falando hoje. Uma semente que não falha, uma semente que ela tem vida, uma semente que ela tem poder, uma semente, amado, que ela quer realmente te dar fundamentos para que você possa viver uma vida desfrutando do melhor aqui nessa terra. Amém, queridos? Pastor Kelvin.
Glória a Deus, graças e paz, queridos. Estou com uma expectativa no Senhor mesmo, daquilo que a gente vai falar, daquilo que o Senhor vai inspirar nossos corações. Eu tenho certeza que se você também aumentar a sua expectativa, Deus vai suprir a sua necessidade, vai falar do teu coração. E como nós temos falado aí sobre fé, é algo que é extremamente necessário, como o pastor Charles tem falado nesses últimos cultos, né? Nós precisamos, é o modo a qual o cristão ele opera, é a maneira, modus operandi do cristão. Então, nós não devemos ficar alheios a essa palavra, né? Não devemos ficar alheios a essa maneira a qual a gente se comporta, senão a gente vai viver uma história de carochinha, nós vamos viver no automático do Evangelho, e o Senhor não deseja que nós venhamos a viver no automático. E é interessante porque, como meus irmãos aqui falaram, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, né? Nós sabemos que é uma passagem que Jesus está sendo tentado no deserto e o diabo vira para ele e fala, transforme essas pedras em pães, e Jesus fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então existe um alimento espiritual que é a própria palavra de Deus. E certa vez eu ouvi que a palavra de Deus escrita, antes de ela ser escrita, ela foi falada. E ela foi escrita para ser falada. Então nós precisamos entender que essa palavra que nós entendemos como verdade, entendemos que é a nossa fonte, o nosso combustível, ela não deve ser vista somente como uma história legal, um cara que fez a diferença. Não, nós temos que entender que Jesus é o nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é divino, digno de adoração, digno de ser exaltado. Ele é o Cordeiro que derramou o seu sangue, nos lavou, nos purificou. Como o pastor Júnior disse aqui, Ele nos tirou de uma condição, de um proceder errado na mentalidade que nós tínhamos da razão, e agora Ele nos transportou para esse reino de fé mesmo. E como que isso chega, né? Através da fé, querido. A fé, ela tem poder a palavra falada de Deus, ela vem transportada de poder, né? Eu gosto muito do que está lá em Gênesis, que fala que o Espírito Santo se movia sobre as águas. Simbolicamente, a palavra de Deus, ela significa água, porque ela nos lava, nos purifica. E da mesma maneira como em Gênesis o Espírito Santo estava sobre as águas, o poder de Deus está sobre a palavra escrita dele, para que, assim como Deus deu um comando sobre quando ele abriu a boca e falou, também o poder de Deus se manifesta quando nós abrimos a nossa boca com fé, e as coisas se manifestam, porque nossa fé está baseada na palavra de Deus. Amém? Pastor? Aleluia, aleluia. Então, é o modo como Deus opera, né? Eu li aqui os textos aqui, 4 textos que o justo vai viver pela fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai mostrar o que é fé. Olha só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando a gente parte lá para Romanos capítulo 4, versículo 17, vamos fazer um link entre Hebreus 11, 1 e Romanos 4, 17. Como está escrito, por pai de numerosas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia. Então, a fé, ele está mostrando para mim e para você aqui, que é a certeza, é a convicção de fatos que eu estou esperando. Queridos, se é um fato, é porque já aconteceu. Amém? Então, qual que é a nossa fé? O pastor Júnior leu lá, 1 Pedro, 18, né, que ele começou, mas eu quero ressaltar o 21. Olha o que ele fala aqui no 21. Que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé, ou seja, a nossa fé, estou colocando para mim, na primeira pessoa, e esperança estejam em Deus.
Amém? Então, olha só, eu vou crer naquilo que Deus já fez para mim na cruz do Calvário. Então, eu vou crer no plano redentivo do Senhor, em tudo aquilo que Ele já conquistou para mim. Amém? Porque a palavra fala que nós hoje somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, a minha fé vai fazer o quê? Vai ativar a minha herança. Entende? Então, como que isso vai se dar? Pela fé. Eu vou acionar. Então, nós vamos esmiuçar aqui a respeito de fé. E é interessante que Efésios, capítulo 5, versículo 1, vamos comparar aqui, ó, Efésios 5, 1 com Romanos 4, 17. Romanos 4, 17, do meio do versículo para frente, fala assim, ó, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Lembra do nosso tema de hoje? É a palavra como semente. Então, o que Deus fez? Deus chamou aquilo que não existia. E Efésios capítulo 1, versículo 5, ele vai falar para mim e para você assim, sede, pois, imitadores de Deus, como o quê? Filhos amados. Então, esse negócio de fé, queridos, não é invenção da igreja, ou da denominação, ou da religião. Fé, queridos, é Deus que fez, é Deus que criou as coisas para funcionar assim. E nós ativamos a nossa fé do jeito que está escrito na palavra. Vai lá para Hebreus capítulo 11, versículo 3, para você ver. Olha só, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela o quê? Palavra de Deus, de maneira que o visível, tudo que você está vendo na face dessa terra, tudo veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé é um fato de coisas que eu espero que eu vou ver. Amém? Aleluia. É isso mesmo, amados. E essa semana vai ser fé para todo lado. Amém? Esse é o nosso estilo. E olha só, Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ó, graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz. Amados, ele está falando sempre nos conduz. Aleluia. Em triunfo. Isso aqui, amados, que o Paulo está querendo falar, ele está dizendo aqui, ó, sempre nos conduz em triunfo, ou seja, ele sempre vai nos conduzir fazendo barulho. Sabe, amados, é um tempo que nós começarmos realmente a fazer barulho, amados, por aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. É momento de nós nos alegrarmos, é momento de nós pularmos, realmente, né, eu cheguei aqui, os pastores já estavam aqui, e eu achei interessante, eles já estavam aqui cantando, e outros já salmodiando para o outro lado. Então, o que acontece, querido? Esse é um estilo de vida dos filhos de Deus. Sabe, amados? Porque a gente não vê Deus abatido. O pastor Charles, ele fala, Paulo citando aqui em Efésios, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Você precisa entender que você é um filho amado. Aleluia. Rapaz, é que você não conhece, né? Você pode falar, pastor, você não conhece o que eu passei. Amados, é isso mesmo. Eu não conheço o que você passou, mas eu conheço aquele que está falando na palavra. E à medida que você entende isso, amado, você vai começar a entender que você vai estar num novo tempo na sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você passou, não importa o que esteja acontecendo agora sobre a sua vida. Se você entender que Deus, Ele te amou, e Ele te vê agora como um filho amado, a sua vida, ela deve começar a fluir uma nova estação. Sabe o que é, querido? Ele diz aqui, ó, graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Mas a questão é, amados, o problema é que as pessoas elas baseiam o triunfo quando está tudo bom. E não é assim. A fé, Paulo disse que nós devemos andar em fé e não em vista. Sabe, você andar em fé, amados, é você andar conforme a palavra tem sido anunciada para nós. Não é porque muitas vezes nós achamos que nós estamos falando um evangelho
muito religioso, ou rapaz, eles são muito eufóricos demais. Não é eufórico não, queridos, é a palavra falando para nós. Nós não podemos diminuir, amado, a palavra. Sabe, queridos, porque a palavra, ela diz, amado, que em todas partes, ela diz que ela é sozo para as nossas vidas, é salvação. Ou seja, tem proteção, querido, sabe, ela tem prosperidade, ela tem cura, preservação. Tudo isso está no evangelho que Paulo falou. Ele diz, não me envergonhe do evangelho, do poder e do evangelho de Deus. Por quê? Porque ele estava falando o quê? É nisso aqui, triunfar. E eu acho interessante que quando Paulo está falando a respeito disso, ele traz você para um cenário onde você não vai ficar de escanteio. Sabe, a gente jogando bola, e quando a pessoa não é muito boa, sabe o que ela faz? Os outros jogadores lá, né, já pegam a camisa de reserva e já larga nele para ficar de escanteio. Era assim que era feito, amado. Mas quando você realmente, aquele jogador que sobressai sobre os outros, a primeira camisa é a 10 e já vai colocando. E quando você não faz parte daquilo lá, você vai ficando escanteio, você já entendeu que você não faz parte daquela equipe. Mas com Deus não é assim. Paulo está falando para mim e para você aqui, que graças porém a Deus, que em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, olha só, amados, sem Deus nós não podemos. Mas Deus também, Ele diz, sem vocês eu também não quero. Sabe, querido, porque ele diz aqui, ó, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, em Deus, você nunca vai ficar de escanteio. Em Deus, na palavra, amado, Ele quer você junto, desfrutando, não somente desfrutando, mas você também sendo a fragrância dEle por onde você passar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, no time de Deus, você é titular, camisa 10, atacante e fazedor de gol. Amém, querido? Pegando aqui o fio da meada dos pastores, Paulo escrevendo para Timóteo, eu acho muito importante o que ele diz no capítulo 1, no versículo 5. Ele fala assim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eu acho interessante porque esse Paulo ele coloca que se tem a possibilidade de você ter uma fé não fingida, significa que você pode ter uma fé fingida, uma fé falsa. Então, pela palavra de Deus, nós entendemos que nós não podemos cair no erro, porque a palavra ela é equilibrada, nós não devemos, todo extremo é beira, e toda beira é beira de barranco, você vai cair. Então, precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre o que é fé, para a gente não viver numa fé fingida. Lendo homens de fé, o próprio Smith Wigglesworth, o irmão Kenneth Reagan, ele fala sobre assentimento mental, que é você conhecer a palavra, você reconhecer que ela é verdadeira, você aceitar ela, mas ela só ficar no campo mental. E talvez isso seja onde muitos cristãos tropeçam na sua caminhada de fé. Não, eu sei que Jesus, Cristo ressuscitou, que morreu, ressuscitou, eu creio que Ele levou sobre si as enfermidades e dores, mas aí quando ele precisa provar da cura, às vezes o irmão está com uma enfermidade, mas ele não consegue acessar a cura que já está disponível para ele nas Escrituras, no sacrifício de Cristo. Não é mais uma promessa, é um fato, como o pastor disse aqui. Esses dias eu vi na internet uma revista de uma pessoa que ela fez uma pesquisa com pastores de várias denominações, e ele estava falando sobre como era a época de Páscoa, então ele estava fazendo perguntas sobre a ressurreição de Cristo. E ele chegou num dado que a maioria de cristãos, e até inclusive líderes, não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Querido, se nós desconsideramos que Jesus ressuscitou dos mortos, a nossa fé elevando não serve para nada. Vamos embora para casa, acabou o evangelho. Então você vê como que uma fé mental, de tentar colocar as coisas tudo no nível do nosso entendimento, da nossa cabeça, começa a diminuir a palavra de Deus. Eu sei, querido, que Deus ele vai no nosso nível de fé, mas não para que nós venhamos a permanecer no nível de fé. Não, mas Ele levanta a gente para um nível de fé, para a gente andar. Eu gosto do que o Senhor Jesus fala nos evangelhos. Se você parar para pensar, você vai ver que Jesus vai elogiar pessoas que tiveram grande fé. Jesus vai, às vezes, corrigir os discípulos que tiveram uma pequena fé ou duvidaram, né?
Então, nós podemos ver que pela palavra é possível a gente ter uma pequena fé, uma fé vacilante, uma fé grande, e quando nós entendemos isso, nós precisamos começar a sintonizar. Peraí, minha fé está onde? Eu estou duvidando, eu estou vacilando, ou minha fé está grande, ela está confiante? E até pensando nesse assunto de fé, hoje em casa eu estava me lembrando da matéria do Rema, do caráter de Deus. Por que eu estou falando sobre caráter de Deus? Porque se nós não acreditamos em Deus ou no caráter dele, nós duvidamos dele, rapaz, fica muito difícil acreditar no que ele fala. Porque se a Bíblia diz que Jesus levou sobre si enfermidades e dores, se nos evangelhos eu vejo que Jesus ele sempre curou a todos que chegaram a ele, se eu vejo nas cartas que cura faz parte do pacote de salvação, mas na minha cabeça eu acho que Deus coloca doença, Deus mata, então você vê que na minha mente existe algo que está indo contra aquilo que a palavra de Deus diz. E por isso que o evangelho é o poder de Deus para eliminar essa sujeira, querido. Porque se você está buscando cura, mas você acha que Deus coloca enfermidade, então você precisa entender se você vai concordar com isso que está na sua mente, que com certeza é incredulidade, querido, ou se você vai concordar com a expressão exata da pessoa de Deus que está em Jesus Cristo. Ah, eu quero conhecer a Deus. Olhe para Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ninguém nunca viu a Deus, mas aprove a Deus se revelar através da pessoa do Filho. Olha para Jesus, veja se ele coloca enfermidade, vê se ele bate nos outros, vê se ele mata as pessoas. Não, você vê ele operando cura, milagre, salvando as pessoas. Então, quando o Evangelho, a verdade da palavra chega até nós, opa, peraí, então a enfermidade não tem nada a ver com Deus, pelo contrário, saúde, cura divina foram dispostos. Então agora minha fé está fundamentada no quê? Não na história, não no conto, mas na palavra. Agora sim eu posso abrir minha boca com confiança, crer no coração e reivindicando pela fé a cura divina sobre o meu corpo. Pastor Charles? Aleluia, até porque o pastor Júnior estava falando aqui, né, ele leu que a palavra ela é uma semente incorruptível, né? Então, para entrar já no tema mesmo, propriamente dito, de a palavra como uma semente, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 26, que está escrito assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então, Jesus está falando aqui que o reino de Deus é assim, como se nós lançássemos uma semente na terra. E se a gente voltar para o versículo 14 desse mesmo texto, Jesus está explicando a parábola para os discípulos. E nessa explicação, no versículo 14, ele fala assim, ó, o semeador semeia a palavra. Então, a palavra, ele está fazendo a comparação da palavra de Deus aqui como uma semente. E se a gente for continuar lendo o texto aqui, vamos lá para Lucas 8:12, que ele fala mais claramente, que eu quero te mostrar, ó, Lucas 8, no versículo 12. O que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração salvos. Então, quando nós ouvimos a palavra, ela tem que cair para o nosso coração, para não acontecer aquilo que o pastor Kelvin estava falando, para ela ficar no nível da mente, do assentimento mental. A palavra ela tem que cair no meu coração, para ela poder produzir fruto. E concorda com o que está escrito em Provérbios, no capítulo 3, que diz assim, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu
coração. Então, o que ele está falando que eu tenho que fazer com essa palavra? Eu tenho que escrever ela na tábua do meu coração. Não é na minha mente. Quando eu estou falando coração, eu não estou falando o seu órgão que bombeia sangue. Eu estou falando do seu espírito. Então, essa palavra ela tem que ficar impressa no seu coração, para que ela seja verdade para você. Eu gosto de comparar a verdade a palavra ser verdade para você, igual o seu nome que está na sua identidade. Se o seu nome é João, está lá na sua identidade, registro de nascimento, registro de casamento, certidão de reservista, CNH está lá, João. Então você tem o documento lá que você chama João. E aí eu passo na rua, te olho lá e falo, ô José, você não vai nem olhar para mim, porque você está convicto de que você não é José, você é João. E se eu chego para você e te chamo de José, você vai bater o pé que não, que você é João. Por quê, queridos? Porque você está plenamente convicto, está impresso no seu coração que o seu nome é João. Então, mesmo que eu queira te convencer que você é José, isso não vai ser possível. Então, nós temos que deixar essa semente cair no nosso coração. Qual que é a semente? A palavra de Deus. Aquilo que o Senhor falou para mim é aquilo que eu vou crer. Porque se a gente for lá para João, no capítulo 1, versículo 1, texto muito conhecido, a palavra diz que no princípio era o verbo, ou a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Então, a palavra de Deus é uma semente, e quando essa semente, ela nasce no meu coração, olha só o processo que Jesus está relatando lá em Marcos, no versículo 26, volta lá, não está falando que a denominação A é isso. Não está falando que o pastor fulano de tal crê assim, não. Está falando que o reino de Deus. O que importa para nós, queridos, é estarmos no reino de Deus. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Então, olha só, deixa essa semente de fé cair no seu coração. Eu achei muito pertinente aquilo que o pastor Kelvin falou a respeito do caráter de Deus. Eu creio que não vai dar tempo, eu creio que nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais, mas a próxima etapa dos nossos cultos online, se a gente for fazer, vai ser a gente trazer aqui sobre o caráter de Deus, porque quando eu entendo o caráter do meu Pai, tudo isso que a gente tem falado a respeito de fé, a respeito de semente, a respeito da palavra, vai ser altamente esclarecida no meu e no seu coração. Amém? Então, vamos voltar, antes de eu passar para o pastor Júnior, vamos voltar só um pouquinho para Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que eu já li. Olha só, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Quem que é a palavra de Deus? Lembra de João capítulo 1? No princípio era o quê? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E tudo que foi feito se fez por meio da palavra. Como que foi isso, queridos? Quando Deus olhou lá, a terra estava sem forma e vazia, o que Deus fez? Deus disse, haja luz. E a palavra que estava com ele foi lá e cumpriu o propósito para o qual ela foi designada, que fez o quê? Fez a luz aparecer. Amém? Aleluia. Então, amados, pegando o gancho aqui do pastor Charles, aqui em Marcos, no capítulo 4, no versículo 27, ele diz assim, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Na NTL, a palavra diz assim, quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem saber como isso acontece. Sabe, queridos, essa passagem aqui, ela não te dá respaldo, que a fé, você não precisa mais trabalhar. Eu falando para você do trabalho, amados, você não tem uma vida inquieta. Porque quando o pastor estava falando aqui,
falando da palavra, a palavra quando ela é ministrada, né, ou quando ela é semeada, e ela cai no nosso coração, amados, né, ela vai brotar. Mas nós não precisamos ficar inquietos, porque quando você entende sobre o brotar, e existem várias formas, né, de você estar colocando isso, né, e aí você pode estar falando sobre cura, né, qual semente você está recebendo, né, como você está pegando a semente, como você está colocando ela sobre essa terra, que é o seu coração. Sabe, querido, porque quando você faz isso e você entende que não importa como vai ser, mas você entender que vai acontecer, sabe, amado, você não vai ficar desenterrando aquela semente para ver se ela vai crescer ou não. Então, esse é o nosso posicionamento, esse é o seu posicionamento quando Deus está falando na sua palavra, né? E aí eu acho interessante porque muitas vezes nós achamos que em outras áreas, tanto financeira, pessoas acham, né, e falam assim, não, Deus falou aqui, né, se ele quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, né, e sem ele saber como isso acontece. Né, parece que você não precisa fazer nada, realmente não precisa fazer nada, mas também ele não está dando legalidade para você viver uma vida preguiçosa. A fé ela não dá um espaço para você viver uma vida de preguiça, sabe? Então nós precisamos o quê? Realmente considerar o que Deus está fazendo e o que Ele está operando através da sua palavra, guardar isso, né, deixar realmente essa semente, ela pegar base no seu coração, na sua terra, que é o seu coração, para quê? Para que você possa, amado, ter uma vida diferente, e essa vida diferente, amado, é uma vida não inquieta. Porque eu acho interessante, querido, a gente falando sobre semente, né, da palavra, uma vez eu passando numa feirinha, né, na rua, eu vi um fazendeiro, o cara tem, eu acho, umas 30 mil hectares, ele comprando milho. E aquilo ali me subiu um questionamento, falei, rapaz, mas esse cara comprando milho? E aí o Senhor pegou e me trouxe isso daí. Ele não tem milho nessas 30 mil hectares dele, porque ele não planta. Sabe? Ele não plantou uma semente. Então, amados, muitas vezes, queridos, né, eu quero que você pegue isso realmente, para que você não veja uma condenação, mas que você tenha isso por uma revelação do que Deus está falando hoje para você. Muitas vezes, aquilo que você não está desfrutando ainda, ou que você não está desfrutando ainda, é por causa da semente que não foi guardada no coração, ou não foi plantada no seu coração. Então, nós precisamos fazer o que, amados? Nós precisamos realmente pegar a palavra, amém? A semente, né, que está sendo semeada, e deixar ela cair no bom solo. Sabe, querido, porque quando nós fazemos isso, amado, nós vamos realmente não ficar dependendo de estar comprando coisas, mas desfrutando de coisas que já foram pagas pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. E eu me lembrei do que Paulo ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O que é Evangelho? Evangelho é só aquelas 4 cartas lá. Não, Evangelho, querido, todo o Novo Testamento é Evangelho, as boas notícias que Cristo trouxe, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus já foi estabelecido pela morte e ressurreição de Cristo. Quando nós entendemos, querido, o que o Evangelho, qual é a mensagem de Cristo, o que Cristo representa, então esse poder agora ele está liberado para o nosso coração. Isso é interessante porque, pegando esse entendimento que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, porque às vezes existe um misticismo, ou talvez que o Evangelho é mágica, né? Que sobre o pastor Charles existe um poder, e esse poder só está sobre ele, mas quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que o poder está na Escritura. E só que existem homens e mulheres de Deus que se debruçam sobre a palavra, se rendem, abrem o coração para a palavra, então Deus começa a achar um canal para operar o poder dele. Onde está esse poder? O poder está na palavra de Deus. O poder não está simplesmente no templo, numa placa de igreja. Não, o poder está na palavra. Quando um homem e uma mulher decidem colocar o coração na palavra, então tem poder para ser liberado. Eu acho interessante porque Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, ele fala assim,
Versículo 4, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de espada, de espingarda? Não, Paulo está falando da palavra de Deus. O poder, as armas que nós temos como cristão é a palavra de Deus. Que às vezes a gente fica as pessoas querem imaginar uma espada de anjo invisível, agora estou pegando a espada do anjo Gabriel e estou cortando o capeta no meio. Não, querido. Quando você entende a palavra de Deus, por exemplo, vou viajar, estou com medo de viajar porque eu nunca peguei a estrada. Querido, vai para a Escritura, a palavra diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Quando você pega isso, você está liberando o poder, você está reconhecendo o poder de Deus como proteção. Não, eu sou guardado pelo Senhor, eu sou guardado tanto na ida quanto na vinda. E versículo 5, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levado cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu dei o exemplo aqui anteriormente, se você acredita que Deus coloca enfermidade, a palavra de Deus faz o quê? Ele quebra esse conhecimento que não é conhecimento de Deus, revela o caráter de Deus, que Ele liberou cura, saúde para nós e coloca o nosso entendimento em obediência a Cristo, então nós podemos agir em fé. Paulo diz que o evangelho, quando pregado, ele tem esse poder de destruir sofisma, todo conhecimento que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem uma passagem aqui, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim, e esse texto é maravilhoso porque fala da supremacia de Cristo, porque às vezes o cristão ele tem medo de orar, porque ele acha que o capeta, o demônio, ele está no nível alto, e quando você ora, Jesus fica meio que queda de braço com Jesus, né? Nossa, diabo, você está malhando, eu não estou conseguindo derrubar você. Aí o diabo ri, o pessoal fica imaginando essas coisas, mas quando a gente vai para a Escritura, a gente entende que Jesus ele já derrotou. Ele diz aqui no versículo 13, ele nos retirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Ele, no caso Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse. Nós vemos aqui, querido, Paulo exaltando a grandiosidade da pessoa de Cristo, e nós vemos aqui que ele não fala assim, porque Jesus está lá em primeiro lugar e o diabo está quase chegando no nível de Jesus. Não, a gente não vê isso na Escritura. A gente vê que Jesus ele destruiu o poder de Satanás, destruiu a sua influência de enfermidade, de morte sobre nossas vidas. E quando nós entendemos isso, peraí, quer dizer então que Jesus já acabou com Satanás? Aí a gente se sente ousado na Escritura. Teve até uma experiência no centro de cura, de uma senhora estava sendo ensinada sobre cura, e essa palavra caiu como revelação no coração dela, que não foi Deus que colocou doença nela, mas foi o diabo, e ela descobriu que Jesus já tinha feito algo por ela. Então ela falou assim, peraí, quer dizer que foi o diabo que colocou? Rapaz, o diabo me oprimiu até hoje, agora nunca mais. Então é interessante, para encerrar agora a minha fala, o que o pastor falou sobre aquela parábola do semeador. É interessante que se você depois está lendo, você vai ver que para cada tipo de solo que representa o coração, existe um resultado. E às vezes você pensa, tá bom, mas eu quero saber como que eu posso ser o melhor coração, o melhor solo. Porque aí você tira as pedras, você tira os espinhos que impediram a semente de produzir. Como que você faz? Como que você limpa o terreno para a semente, ou o seu coração para a palavra de Deus? Palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a pessoa de Cristo, conhecendo a pessoa de Deus, pelo Evangelho, o poder de Deus revelado na pessoa de Cristo.
Aleluia, glória a Deus. E é interessante porque às vezes as pessoas vêm falar conosco e às vezes está passando um problema, uma dificuldade, e o conselho é, rapaz, lê a sua Bíblia, ora no Espírito e espera no Senhor. Né? Faz o que você tem que fazer, né? Não é deitar em berço esplêndido e ficar de barriga para cima, mas é cumprir o princípio, porque nós entendemos pela palavra que a vontade de Deus para nós está expressa na palavra. Então, quando eu me aproximo da palavra, quando eu medito na palavra, eu estou descobrindo qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Porque às vezes a gente fica naquele negócio de ouvir falar, né? Mas a palavra não fala que nós temos que viver só de ouvir falar. Nós temos que ter as nossas experiências. A palavra fala, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então nós temos que ter experiências com o Senhor. Ó, pensa comigo, de repente você nunca provou um sorvete de chocolate. E aí, vamos supor que o pastor Kelvin aqui nunca provou um sorvete de chocolate. Aí está eu e o pastor Júnior aqui conversando a respeito de sorvete de chocolate, sorvete de chocolate, sorvete de chocolate, porque é muito bom, e é maravilhoso, e é docinho, e não sei o quê. Só que ele tá olhando aqui, e ouvindo e tudo mais, ele pode até desejar um sorvete de chocolate, mas ele nunca experimentou para falar, rapaz, esse negócio de sorvete de chocolate é bom mesmo e eu quero isso todo dia para a minha vida. Entende? Quando a gente só ouve falar, a gente tem uma vaga impressão do que é. Então, quando nós realmente pegamos a palavra e começamos a ter experiências reais com o Senhor, entende? Como que é uma experiência real com o Senhor, pastor? Assim, tem uma enfermidade lá que começou a assolar o seu corpo. E qual que era o natural? Você ir para o médico, e lá o médico diagnostica, passa um remédio e você fica curado. Nada contra, está tudo bem, tá lícito, não estou falando que isso é pecado. Mas você decide crer na palavra. Você decide lá na sua Bíblia, pegar lá Isaías 53, Mateus 8, 17, acho que é 1 Pedro 2. Rapaz, a palavra está falando aqui que Jesus já se carregou com as minhas enfermidades. E você firma os seus pés nessa palavra e começa a lançar a semente. Pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui sarado. Pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui sarado. E você experimentar de uma cura que não precisou da medicina. Lembrando, eu não estou falando contra os médicos, contra a medicina, se você precisa tomar remédio, ir no médico, está tudo bem. Mas eu estou falando para você começar a ter experiências com Deus. Eu falei a respeito de cura, mas isso pode ser finanças, a respeito de alegria, a respeito de paz, de tudo que você precisa na sua vida, você pode começar a ter experiências com seu Pai. E como que começa? Simples, querido. Olha só que revelação tremenda que eu vou te dar. Do começo. Amém? Pega a palavra, lê, medita. Não leia a palavra como um jornal. Leia ela como Deus falando com você. Você lê hoje, medita. Lê amanhã, medita. Até fazer o quê? Aquilo que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 3. Até aquilo for ser escrito na tábua do teu coração. Amém? Abra sua Bíblia lá rapidamente, em Provérbios capítulo 4. No versículo 20. Aí o Senhor diz assim, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? É o que o pastor Charles estava falando, você deve guardar isso no seu coração. Para que você vai fazer isso? Sabe, amados, Deus ele não traz instruções para trazer prejuízo para nós. Amém, queridos? E Ele prova com isso que Ele deu seu único filho. E Ele prova isso, amado, nos amando.
E ele diz que essa prova é tão intensa que quando nós éramos inimigos dele, quando nós éramos pecadores, aí você tem que se posicionar no que Deus está falando e entender que ele está dizendo para você, ó, mesmo que você não acredite em você, eu acredito em você. Sabe, queridos? Porque ele diz assim, ó, à medida que você pegar a palavra, a semente, que é a palavra de Deus, que está dentro do seu coração, ela vai ter um resultado dentro de você. Ela diz aqui, ó, porque são vida. A palavra, amado, essa semente não é morte. Ela carrega a essência. Ela carrega a natureza de Deus. Ela carrega a vida que há, amados. Aleluia, a essência de Deus está nela. E aí ele diz assim, porque são vida para quem os acha. Aleluia. E saúde para todo o seu corpo. Sabe, queridos, a palavra, ela realmente, ela tem um poder criacional sobre as nossas vidas. Sabe, pessoas que, às vezes, amadas, pessoas que não poderiam nem andar, e elas ouvem a palavra, e elas recebem essa semente no seu coração, e é como o pastor Kelvin falando do centro de cura, e ela recebe aquilo e fala assim, peraí, eu entendi agora, Deus não está contra mim, Deus é ao meu favor, Deus ele já me amou, Ele não vai me amar, Ele já me amou, e quando você recebe isso, amado, entende isso, a sua vida ela é mudada. Sabe, a renovação da sua mente é você entender, amado, que Deus ele não é contrário a você, pelo contrário, Ele ama você. Sabe, e Ele não precisa provar mais nada. Mas para nós, que nós precisamos fazer assim como Maria fez. Né? Quando vê aquela revelação de Jesus nascer através da vida dela, e ela sem entender, como ela não tinha relação com homem algum, mas quando ela entendeu que era a vontade de Deus sobre a vida dela, e manifestar isso sobre a vida dela, amados, ela diz assim, ó, que se cumpra em mim a sua vontade. Sabe, amados, é isso que eu declaro hoje para você. E é isso que eu espero você recebendo dessa parte. Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Sabe, a palavra de Deus, amado, é a vontade dele sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, né, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Sabe, queridos, essa palavra, amado, ela tem a eficácia. E é por isso que ela nos garante que quando você ouve ela, guarda ela no mais íntimo do seu coração, ela é vida e ela é saúde para todo o seu corpo. Amém, queridos? Aleluia. Pegando o gancho aí do pastor Júnior sobre Provérbios capítulo 4, em Provérbios capítulo 3, 1 diz assim, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eu acho poderoso como a palavra de Deus ela é pessoal. Ela não diz, pastor meu, guarde a minha palavra e depois alimente os meus filhos, as minhas ovelhas. Não, querido, a gente reconhece que Deus ungiu pastores, liderança sobre nossas vidas para nos alimentar, para guiar o povo. Nós devemos honrar as nossas lideranças, os nossos pastores, orar por eles. Mas existe uma incumbência para cada cristão. A fé, ela é pessoal, ela é única. Não adianta, querido, você querer que seu pastor tenha a fé gigantesca, mas você não vai para a Escritura. Eu gosto aqui do que foi falado. Você guarda o mandamento. Você guarde no coração, você não deixa apartar dos seus olhos. O padrão de Deus deixa eu procurar aqui. Em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim, não cesse de falar deste livro. Não, nós temos que colocar, assim, para nós, né? Então, Josué, coloca lá o seu nome, no caso, Kelvin capítulo 1, 8, é Deus falando comigo. Kelvin, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então você fará prosperar o teu caminho, então você será bem sucedido. Por quê? Porque meditou, porque está deixando essa palavra cair no seu coração, está deixando essa palavra sair pela sua boca. Então a palavra de Deus, ela existe a parte que cabe a cada um de nós, ir para a Escritura, porque às vezes nós não devemos ser cristãos, querido, que as passagens que a gente conhece é simplesmente de ouvir falar. A passagem que a gente conhece, ela tem que ser por experiência, porque senão a gente começa a criar uma imagem do evangelho distorcida. Porque, querido, ou se você ouviu falar de Jesus, ou ouviu falar de Deus, ou você foi para a palavra e leu, ou alguém que foi para a palavra e leu falou para você.
Só que todos nós, queridos, temos que ir para a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 5, no final do capítulo, início do capítulo 6, quando a gente começou a falar aqui sobre fé, é interessante que o autor dessa carta, ele diz assim, olha, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que passou, né? Ele diz aqui no versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Isso não significa que é alguém que nunca erra, mas alguém que é maduro no Evangelho. Os quais, em razão do costume, querido, costume, eu não sei o que você tem de costume. Você é chegar do serviço, sentar no sofá, tomar um tereré, comer determinado lanche, dormir depois do almoço, aleluia, glória a Deus, né? Diz que pelo costume tem os sentidos exercitados, ou seja, pelo costume de ir na Escritura, pelo costume de botar essa palavra no seu coração, pelo costume de confessar essa palavra, você conseguiu agora exercitar a sua fé. Então eu vejo que nós não devemos ter a nossa fé, como o pastor Charles disse aqui, baseado no quê? Porque Deus operou isso na vida de fulano de tal, vai operar na minha. Não. A sua fé tem que estar, porque Deus disse na sua palavra, glória a Deus, porque Deus curou fulano de tal, porque Deus fez uma intervenção nas finanças de fulano de tal, mas agora eu estou crendo na intervenção de Deus na minha vida, porque Deus falou na palavra dele. Então, quando a nossa fé está nisso, e não no testemunho do irmão, mas na palavra, então, querido, é uma fé fundamentada mesmo, não é uma fé vã, uma fé de história, mas é na palavra de Deus. Amém? Aleluia. E o maravilhoso é que a palavra fala que ele não faz acepção de pessoas, né? Então, se eu posso ter fé, você pode ter fé, pastor Júnior pode ter fé, pastor Kelvin pode ter fé, todos podemos ter fé, crer nas Escrituras. Então, não é algo exclusivista, né? Às vezes a gente fica fazendo menção, né, e foram homens de Deus mesmo, a Bíblia lá relata a galeria da fé lá, né, Moisés, Abraão, tudo mais, Sara, né? Mas a palavra também fala que não houve profeta maior do que João. E o menor no reino é maior do que João. Então, olha só, nós estamos numa condição de uma nova aliança, e nós podemos crescer em fé, isso é que é maravilhoso. Se Deus escreveu na sua palavra, deixou a palavra dele, assim como o pastor Kelvin falou, que era para a gente tomar como pessoal. Então, se Deus deixou escrito na palavra dele que eu posso ser santo, que eu posso ser saudável, que eu posso ter provisão, que eu posso ter alegria, que eu posso ter paz, que eu posso servir ao Senhor com fidelidade, então é porque isso é real e isso é possível. Amém? O que eu tenho que fazer? Agarrar essa palavra e crescer juntamente com ela. Amém, queridos? Nosso tempo acabou hoje, mas na quinta-feira nós vamos retornar com esse tema, né, a palavra como semente, e eu creio que nós vamos dar uma ênfase maior agora, porque nós somos imitadores de Deus, não só a gente receber a semente no nosso coração, mas nós lançarmos as nossas sementes, amém? E para isso também eu quero deixar para você aqui, ó, essa literatura que está ali, o curso bíblico da fé, né? E olha só, é um curso de estudo da fé bíblica. Então, é um livro completo sobre fé do irmão Kenneth Hagin. Temos também esse aqui do irmão Hagin, Compreendendo como combater o bom combate da fé. Literatura maravilhosa, todo cristão tem que ler isso daqui. E também tem esse aqui do pastor Charles Capps, que é Fé e Confissão. Como ativar o poder de Deus na sua vida. Então, são literaturas que você pode estar adquirindo. Nós temos aqui muitos desses títulos na nossa livraria, você pode estar vindo na igreja aqui, agendando, a gente vai estar fornecendo essa literatura para você, ou você pode entrar no site do Verbo Shop lá e estar comprando, ou também tem as plataformas digitais. O importante, queridos, nós não estamos fazendo isso daqui merchan para ganhar dinheiro. O importante é você adquirir essa literatura, seja aqui na igreja, seja na Amazon, seja onde for o meio que você for adquirir essa literatura, direto no Verbo Shop, e está edificando a sua fé, e você poder estar crescendo em fé.
Amém, queridos? Então, fica aí esse recado para você dos livros. Não perca quinta-feira, compartilhe esse link, avise as pessoas, nós vamos estar falando sobre fé, a palavra como semente, amém? Não ouça essa ministração de hoje só uma vez, ouça e ouça de novo e ouça de novo, porque a fé ela vem por ouvir, amém? E deixa eu já adiantar algo para você, não vá acostumando nesse método de culto online, não. Quando a gente voltar para os nossos cultos físicos, você, não, agora acostumei com online, vou ficar em casa. Não, é uma unção poderosa para esse tempo, para esses cultos, mas quando a gente retornar aos nossos cultos físicos, a unção volta na união do povo aqui. Amém, queridos? Fiquem na paz, uma boa noite a todos e até quinta-feira.